A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está nesse momento estudando conosco na nossa escola bíblica especial. Olha só, antes da gente apresentar não só essa série de lições que estamos estudando, assim como a lição que nós vamos estudar hoje, eu queria dar alguns recadinhos a você, lembrando você de curtir aqui esse vídeo, né? Curtir aqui esse programa e ao mesmo tempo, se você ainda não é inscrito em nosso canal aqui no YouTube, Promessistas, você clicar ali para se inscrever e acionar o sininho para que você receba cada dia, cada vez que tiver um vídeo novo, cada momento que tiver uma programação nova, você recebe essa informação para que você não perca nenhuma novidade. Nós estamos muito felizes nessas últimas semanas estudando essa série de lições, porque nós estamos estudando aqui juntamente com a Sabedoria de Salomão, o livro do Eclesiastes, e também o livro de Cantares de Salomão. Nós já caminhamos aqui as 6 primeiras lições, estamos entrando agora na segunda fase dessa série de lições e nós vamos chegar agora para estudar a lição de número 7, que é o caminho do sábio. Então olha só, se você ainda não convidou as pessoas para estar aqui conosco, compartilhe esse link com elas, chame-as para estudar aqui a lição bíblica com a gente nesse momento, porque nós vamos, com a palavra de Deus, com a nossa lição bíblica, estudar mais uma lição no livro do Eclesiastes. Uma das questões que tomam a vida da maioria das pessoas é: qual o sentido da felicidade, qual o caminho para a felicidade? Para outras tantas pessoas é a seguinte pergunta: como eu posso melhorar a minha vida? Você já parou para pensar quais informações ou quais conselhos são necessários para que você pudesse ter uma vida um pouco melhor? É óbvio que nenhum de nós queremos viver a vida naquilo que é chamado de mediocridade. O que é mediocridade? É quando você tem uma meta completa, mas você só consegue atingir a metade, né? Essa expressão vem justamente disso. Você sobe uma montanha e ao invés de você chegar até o cume da montanha, você se contenta em ficar pela metade. Por isso, mediocridade, né? Metade da pedra. Agora, veja só, como que nós podemos atingir esse cume da vida? Como que podemos viver de maneira mais sábia, de maneira que os nossos dias não sejam apenas uma sucessão de fatos sem sentido ou sem valor, mas que a nossa vida tenha algum tipo de resultado prático, tenha algum tipo de efetivação significativa, não só para nós, como para as pessoas que estão à nossa volta. O objetivo, então, da nossa lição de hoje é justamente entender que aprender com as dificuldades, viver com discernimento e não subestimar o pecado é um caminho sábio, um caminho de sabedoria para nós vivermos a vida. 3 fatores são importantes aqui, né? As dificuldades são uma realidade na vida de todas as pessoas. Mais cedo ou mais tarde, as dificuldades vão bater a nossa porta, vai bater a sua porta. Mas já disseram certa vez que a pior parte das dificuldades não é de fato enfrentar a dificuldade, mas é não ter extraído da dificuldade nenhum tipo de lição. Esse é o ponto. Quais as lições que nós podemos tirar das dificuldades que enfrentamos ou que ainda enfrentaremos na nossa vida?
Não apenas isso, a nossa lição também vai nos levar a compreender que a melhor forma de vivermos a nossa vida é através do discernimento. Como viver melhor? Como caminhar melhor? Através do discernimento. Viver de maneira sábia, quem vive, melhor dizendo, de maneira sábia, são aquelas pessoas que conseguiram, com sabedoria, discernir a vida, discernir os tempos da vida, discernir as coisas que vão acontecendo e a sucessão de coisas que vão acontecendo à sua volta. Mas olha só, quando olhamos para isso do ponto de vista espiritual, a gente também não pode se esquecer, não podemos nos esquecer de que o pecado também é um fator determinante para nos tirar a alegria da vida. Aí nós precisamos encarar o pecado com coragem, com determinação e sem subestimar o poder que o pecado possui de nos imprimir uma vida medíocre, uma vida sem que esses objetivos de Deus para nós sejam de fato alcançados. Então esse é o tema da nossa lição, o caminho do sábio. Você gostaria de viver uma vida melhor? Essa é a pergunta. E para nos ajudar a responder a essa pergunta, está conosco aqui o pastor Josias, que é aqui da Convenção Paulistana Leste, além de ser meu amigo, estudamos juntos uma fase. Pastor Josias, é uma alegria ter você aqui com a gente, é uma alegria, um privilégio ter você aqui com a gente, e a gente tem essa expectativa de que esse momento seja muito prazeroso e abençoador. Pastor Samuel, a alegria é minha estar aqui juntamente com os irmãos para estudar da Palavra de Deus. E é sempre bom estar em torno da Palavra de Deus. E quando estamos entre amigos, fica melhor ainda, é uma grande satisfação. Verdade. Legal, muito legal. Bom, como você que já tem acompanhado a nossa lição sabe, nós, nesse momento aqui em interação com o nosso convidado, a gente entra nas perguntas da nossa lição, respondemos essas perguntas de maneira a abranger todos os comentários dessa nossa lição. É óbvio que nós fazemos isso justamente não apenas para facilitar o seu estudo, mas também para aprimorar, para ajudar você a aprofundar um pouco mais no seu estudo da lição bíblica. Hoje nós estamos no capítulo de número 7 do livro do Eclesiastes. Então, se você ainda não leu, vale a pena você ler todos os versículos do capítulo 7 do livro do Eclesiastes, que é onde essa série, né, melhor dizendo, essa lição de número 7 foi extraída. Pastor Josias, quando a gente olha então aqui para o Eclesiastes, e vindo desde o capítulo 6, né, então com base no capítulo 6:12 e nos parágrafos introdutórios aqui da nossa lição, como é possível melhorar de vida? Como podemos encontrar o caminho sábio? Bom, melhorar de vida é seguir o caminho do sábio, né? Nós vamos ver que o sábio Salomão, ele, com a sua experiência e sabedoria, ele observou muito da vida e o que seria melhor para quem quer ter esse melhoramento na sua vida. Então, basicamente, ele viu dois caminhos, o caminho do tolo e o caminho do sábio. E aí é bastante lógico, né, que quem vai seguir o caminho do sábio vai ter sua vida melhorada. Então, para ter um melhoramento na vida, ter uma vida melhor, tem que se ir pelo caminho do sábio. Embora que seja muito óbvio, na teoria, o caminho do tolo vai errar bastante, vai ter dificuldades. Mas na prática a gente vê que isso não é tão óbvio quando na prática. Você vai ver gente que se julga, por exemplo, sábio, tendo atitudes de tolo. E aí quer que a vida dê certo, né? Quer que as coisas aconteçam. Então, é possível melhorar de vida seguindo esse caminho proposto pelo sábio Salomão, que é seguir o caminho do sábio. Onde nós podemos encontrar isso? No conselho de sabedoria. Principalmente a sabedoria divina, a sabedoria de Deus contida nas Sagradas Escrituras, mas também de ouvir pessoas sábias, né? Nós vivemos um problema em nossa sociedade hoje, porque
a escassez de pessoas sábias, né, é muito grande. Antigamente a gente via mais isso, então qualquer pessoa de cabelo branco você julgava sábio, né? Então Sim. a pessoa já alcançou um determinado nível da vida, né? Já foi tão longe que ele tem sabedoria para ensinar os mais novos. Hoje o que nós vemos é uma escassez, porque as pessoas estão vivendo, estão crescendo, amadurecendo, envelhecendo, mas não estão ficando sábios. São pessoas inteligentes, têm um monte de informação, mas a sabedoria é diferente de inteligência, né? Antigamente o próprio decorrer da idade já representava sabedoria. Sabedoria. Hoje não é necessariamente assim, né? Isso, não é necessariamente porque as pessoas estão se enchendo muito de informação, praticando pouco essas informações, porque a sabedoria, a diferença dela para a inteligência, que é aquela inteligência que já foi aplicada, aprovada e o tempo já disse que aquilo é o melhor caminho. Então, chega-se à sabedoria. Hoje a gente tem essa dificuldade, somado-se ainda também a questão de que as pessoas não sabem fazer essa diferença de sabedoria e inteligência. E aí, por exemplo, a gente vê muitas pessoas ouvindo o conselho de jovens youtubers, né? Tá lá, Sim. então assim, nada contra, né, os youtubers, mas assim, se for para ensinar a fazer uma planilha de Excel, alguma coisa assim, beleza, mas questão da vida tem que ser com gente experiente, né? Verdade. Não dá pra gente seguir conselhos de jovens, De quem não de viveu, adolescente, né? Que não viveu, mas na teoria ele tem a fórmula completa. Ele não tem filhos, por exemplo, mas sabe, especialista em dizer como tem que se criar o filho, mas na prática ele não tem, né? Então a gente vê muito disso, por isso essa escassez de pessoas sábias, né? E aí quando se é ainda uma pessoa cristã, maduro, que está firmado na palavra, há muito valor nos conselhos dessas pessoas. Então, precisamos ouvir mais esse tipo de pessoa para ter uma vida melhor. Legal. Enquanto você falava aqui, eu estava processando aqui, né, pensando, né, assim, até fazendo um contraponto de novo com essa ideia do antigamente e do agora, né. Só que aí você já deu mais ou menos a chave ali, né? As pessoas hoje elas acompanham pessoas que não viveram, que não vivenciaram, que não experimentaram, mas que possuem opinião, né? E é muito interessante isso quando você se relaciona com esse ambiente de internet, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, que ele não faz a menor ideia porque ele nunca viveu aquilo, mas ele tem uma opinião sobre aquilo. E aí, quando você falou, por exemplo, dessa questão do conselho, né, e justamente utilizando aqui o texto a fala de Salomão, ele faz esse comparativo do tolo e do sábio, né? E às vezes as pessoas acham que estão seguindo pessoas sábias porque têm opinião de tudo, mas na verdade estão seguindo tolos, né? Basicamente assim, aquela diferenciação que eu falei. A pessoa, às vezes, é inteligente, né? A gente tem muita gente inteligente que é o acúmulo de informação teórica. Então, as pessoas hoje estão mais estudadas, colecionando diplomas. A pesquisa hoje ficou muito fácil, né? Então, as pessoas pesquisam qualquer assunto hoje rapidamente, né? E vai adquirindo essas informações. Mas está tudo no campo teórico ainda, né? Então, o máximo que ele é uma pessoa muito inteligente por ter muito conteúdo. Mas esse conteúdo foi praticado para ver se dá certo naquela ocasião, para aquele tempo, né, exato, específico para aquela pessoa. Então, não foi, né? Como, por exemplo, os bons livros, as boas músicas, elas só são provadas com o tempo, né? Então, sim, tem música hoje que está tocando, que todo mundo gosta, mas daqui a 10 anos vai ser um nojo, ninguém quer mais ouvir isso, ou caiu no esquecimento. Às vezes nem 10 anos, né? Nem isso. Livros que hoje estão em best-seller, chega aqui um tempo, ninguém mais quer saber, né? Agora, o tempo ele prova, né? Então, assim, se for bom, vai permanecer. Da mesma forma, essa inteligência teórica, se ela for aplicada, o tempo dirá, né? Como a gente vai ver em uma questão aqui, o legado que vai ficar, né, após a morte. Legal. Então, pensando então já nessa segunda questão, né? Como podemos aprender com as dificuldades e como lidar com o passado, né? E aqui a sugestão de leitura de Eclesiastes 7, né, do 1 a 10,
Romanos 12:15, né? Além desse primeiro, o item 1, né, do comentário, como então podemos aprender com as dificuldades e lidar com o passado. Então, o sábio vai falar que o sofrimento ele forja, né, o caráter da pessoa. Então, falando de provérbios, né, tem um provérbios também chinês, aliás oriental, que diz assim que homens fortes eles geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos vão gerar tempos difíceis. E aí tempos difíceis vão gerar... Nossa, muito legal, muito legal. É um ciclo É um vicioso, ciclo, né? Então assim, o tempo difícil, as dificuldades vai gerar pessoas de caráter aprovado, né? Esse caráter vai ser aprovado, então vai ser na forja do sofrimento, então por isso o sábio ele vai aprender a lição, como você disse na introdução, né? Ele extrai ensinamentos daquela dificuldade, daquele sofrimento, ele extrai para ele. Então esse sofrimento que seria um caos para o tolo, para ele não vai ser totalmente, vai ter coisas boas, ele vai extrair coisas boas. Então, o sofrimento ele foge o caráter, né? E o caráter aprovado, ele vai levar a pessoa a construir um legado. Que isso é o que é importante, que vai ficar, né, depois da morte, é o legado. Então, esse caráter aprovado vai acabar levando ele tomar algumas decisões que ele vai construir uma vida que após a morte ele vai deixar ali um legado. A outra questão é que nesse sofrimento, né, ele vai também preservar a sua reputação, porque o sofrimento vai ajudar ele a provar, né, o seu caráter vai ser aprovado, e aí ele vai ter uma boa reputação, que o sábio aqui vai chamar de um bom nome, o bom nome, né? O bom nome que ele deixa como legado, que isso perpassa até após a morte, fica esse legado por causa que ele preservou a sua reputação, mesmo no sofrimento, mesmo em momentos difíceis, e aí o legado é esse que fica. Por isso que ele fala algumas coisas estranhas aqui, né? Ele fala que o bom nome é melhor que o perfume, aí até aí muitos concordam, mas ele vai falar que o dia da morte é melhor do que o nascimento, né? E todo mundo fica... Porque é lá naquele dia que vai ser provado. Quem de fato foi essa pessoa? Né? Se ele viveu com sabedoria, se ele conseguiu encontrar o sentido da vida, né, nessa vivência, não foi uma vivência tola, mas sim uma vivência com sabedoria. Ali ele conseguiu enxergar o sentido da vida e viveu nesse propósito e cumpriu esse propósito, e depois da morte vai ficar esse legado, né? Então, o legado ele vai se mostrar após a morte, né? Então é como se ele dissesse assim, olha, vamos ver, né, o que foi a vida desse cidadão só depois que ele morrer, porque enquanto está aqui o tolo ele acha que é alguma coisa, acha que está fazendo alguma coisa, mas depois da morte todo mundo esquece, né? No máximo vai ter um chorinho ali, mas um legado. Não ficou nada para ser comprovado, né? Não ficou nada para não ficou nada construído, né? Digamos assim, nenhum edifício construído para que alguém olhe para aquela, né, que seria esse legado, né, e diga assim, cara, isso aqui foi uma obra do fulano, da mão do fulano, foi um trabalho árduo, foi no meio da dificuldade, né? E aí tem a ver com egoísmo, né? Porque se não sobra nada, quer dizer que o tolo viveu para ele mesmo, não passou nada, né? Não deixou nada para os outros. Tem uma outra questão ainda nessa, né? Como lidar com o passado, né? Que ele vai falar aqui também, até uma outra questão embaraçosa, né? Porque ele vai dizer que a gente não pode olhar para os dias passados, né, e dizer que foram melhores que hoje, né? Mas quem nunca teve um pouquinho de saudade, né? Dizer, velhos tempos que não voltam mais, olha aquele tempo da infância, né? A gente precisa também aqui fazer uma diferenciação de saudade e saudosismo, né? Saudade é aquele sentimento meio melancólico que você sente de uma época, de um lugar, de uma pessoa, né, que faz parte ali. Agora, o saudosismo, ele tem uma sutil diferença, mas que
faz toda a diferença, né? Que é o saudosismo, é aquele que prefere viver preso ao passado, aquele que não aproveita as oportunidades da vida agora, do presente, porque ele está preso no passado, ele valoriza as coisas passadas, ele não consegue perceber os novos significados, né? E lá em Apocalipse 21:5, Deus diz, por exemplo, que está fazendo nova todas as coisas. O saudosismo ele não está enxergando nada disso. Nada disso, porque ele está... Mas se é Deus que está fazendo novas todas as coisas, então não adianta ficar preso lá. Além de ele estar perdendo de Deus para esse momento agora, ele não consegue voltar lá, que até no mesmo capítulo de Eclesiastes ele vai falar que isso é lutar contra a natureza, não tem como, o tempo é como um rio, ele passa só vai para frente. Vai para frente, não tem como voltar atrás. A cachoeira não sobe ao contrário, e como o que a pessoa faz em um rio muito caudaloso, ele não consegue alterar a corrente, nada, ele vai surfar. Às vezes não consegue nem nadar contra a correnteza, né? Isso. Então, assim, o que ele vai fazer? Usar a correnteza e deixar o rio conduzir, ele vai aproveitar aquilo. Tem homens que vão aproveitar a força do rio para muita coisa. Agora, quiser ir contra aquilo, não dá. A mesma coisa é o tempo, não dá para a gente ir contra o tempo e contra as coisas que Deus está fazendo. Então, não faz parte do caminho do sábio tentar fugir para o passado para evitar as dificuldades de hoje. Hoje está difícil, mas tem as oportunidades, melhorou muitas coisas. Eu até brinco nesse tema, se fala assim, se conseguisse, né, aquilo que filmes cientistas fazem, né, de máquina do tempo, por exemplo. Esse tempo que às vezes a gente quer voltar atrás, chegar lá para uma mulher na beira do rio e dizer assim, olha, tem um tempo lá na frente, eu consigo te levar que eles já inventaram uma máquina de lavar. Você lava dentro da sua casa, nem precisa. De negação de que há um Deus no controle, de que há um Deus conduzindo as coisas, né? Eu sempre falo assim na igreja que não é possível que Deus que agiu em 1990, em 1950, em 1930, seja um Deus diferente do que age hoje. Talvez o que muda são a percepção das pessoas, mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então as ações que Deus fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Mas o ser humano de hoje
ele é diferente do ser humano do passado, né? Isso é igual aquela história, né, de um pastor novo chegou numa igreja, assumiu a igreja e uma pessoa lá da igreja chegou e falou assim, ela não gostou da roupa que ele estava, não gostou do jeito que ele falava, sei lá, e aí disse assim, não se fazem mais pastores como antigamente, né? E ele falou assim, e aí ele responde, né? Pois é, não se fazem mais membros de igreja como antigamente, né? Porque o que tem está sendo feito hoje. Você, meu irmão, não é igual de antigamente. Você não é o mesmo diácono de antigamente, o mesmo presbítero de antigamente, você não é o mesmo cristão de antigamente. A Bíblia diz que Deus está forjando a gente até a estatura de Cristo. Então, o que a gente foi ontem já é diferente. Hoje nós somos um pouco melhores e assim nós vamos. Então, que você aprenda sabiamente a viver o presente que Deus te dá a todos os dias, quando você acorda, e perceber, né, pastor Josias, perceber as dádivas e as oportunidades que Deus concede, que nossos pais contam muitas histórias, mas nós também teremos muitas histórias para contar, né, para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos amigos, das coisas que Deus também fez na nossa vida hoje, das coisas que Deus está fazendo na nossa vida. E tomar um cuidado, né? Porque às vezes tem um quê de covardia também nisso, né? De ficar olhando muito para trás, apegado, pode ser que a pessoa não está com coragem ou com ânimo para enfrentar a vida agora. E aí fica sempre se apegando, né? se remetendo ao passado, né? Então, cada um tem que avaliar seu coração para ver se não é um pouco de covardia de enfrentar as dificuldades presentes, né? Covardia, fraqueza, desânimo, preguiça. Né? Uhum. Porque assim, o desânimo, isso até assim, pode até ser uma coisa assim meio fisiológica às vezes, Também né? pode ser.
plena. A gente consegue fazer o bem aqui e ali, mas ninguém consegue 100%
palavra de Deus. Até mais!